Nada que ia assistir Aborto Elétrico, você entende? A gente tocava lá na banda, mas assim, os garotinhos que assistiam era Dado, Bonfire, tudo. Depois, sabe, todo mundo ficou amigo, claro. Pois aí, até como é que. Até vamos então partir do seguinte. Ah, não, vamos falar de Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico que era você e o Bonfire, é isso? Não. Como é que quem era o Aborto Elétrico? Não. Aborto Elétrico era uma banda que o André Pretórios ia formar com o André Miller, que é do Plebe Rude, e com o Felipe, do Capital Inicial. E o André Pretórios era filho do embaixador da África do Sul. Era um louro, era o Sid Vicious louro. Tinha 2 metros de altura, punk, assim. E eu encontrei com o André Pretórios, tinha esse lugar chamado A Taberna, que ficava perto de onde eu morava, na 103 Sul. E era um point, assim, sabe? Um lugar onde, assim, você bebia um chopp, uma coisa assim, tinha uns salgadinhos. Ele nunca tinha dinheiro mesmo, mas ficava lá a noite inteira, assim, conversando e vendo se tinha alguma festa, de alguma coisa pra fazer. Aí, assim, a gente tinha viajado pro Rio juntos, no mesmo ônibus, aliás. Aí eu cheguei assim, Megan, oi, tudo bem? Oh, hi, Renata. Aí eu falei assim, poxa, eu imediatamente virei pra essa aparição, né? Eu falei assim, hey man, do you like the Sex Pistols? Sex Pistols, joia! E amizade instantânea na hora, porque era uma coisa maluca, tipo assim, se você estivesse usando um badge de uma banda punk, mas você ficava amigo pro resto da vida. Porque ninguém conhecia nem Pink Floyd naquela época, entendeu? Só uns malucos antigos lá de Brasília, assim. Era muito difícil, rock and roll não existia. É difícil a gente tentar se lembrar, assim, é quase como imaginar um mundo sem computador, um mundo sem televisão. E realmente não tinha vídeo. Olha só, não, faz menos de 2 décadas, mas não tinha vídeo, não tinha computador, sabe? A única coisa que tinha era televisão, assim, do que as pessoas conhecem, e rádio, né? E rádio tocava, assim, muito assim, a ternura da vida. Essas coisas, assim, que a gente não gostava muito. Eu não gostava muito, não. Eu gostava mais de rock and roll. E aí foi aquela coisa, né? E como quis o destino, eu falei assim, poxa, cara, eu toco baixo. Aí ele falou assim, poxa, cara, eu toco guitarra. E a gente conhecia, os dois eram amigos do Felipe Lemos, do Capital Inicial, que era o baterista, porque sem bateria não dá pra fazer uma banda de rock, né? Uba, joia! Vamos fazer uma banda de rock. E ficou uma coisa mais ou menos assim, porque ele estava esperando o André Miller vir da Inglaterra, porque o André Miller aqui ia ser o baixista, que nem eu falei. Nisso você já tinha a banda, você já tinha capa de disco, tinha o nome das músicas, tudo. Só não tinha a coisa, entendeu? E foi que de repente, assim, a gente começou assim, eu me lembro que a gente ouvia muito Stooges, ouvia muito MC5, sabe? E também as bandas punks todas, né? Slaughter and the Dogs, Sham 69, nossa, tem umas coisas que... Lurkers, sabe? Umas coisas assim, ainda não tinha aparecido as bandas mais progressivas, digamos, New Order, essas coisas não tinha ainda. Né? Tinha, assim, até Joy Division foi aparecer depois. Cure no começo era tudo rapidinho também. E assim... E aí isso apareceu, isso foi em 78, 79. Aí o Aborto Elétrico durou, acho que até 82, eu acho. Aí teve várias formações, mas sempre o núcleo com o André Pretórios. Aí depois que o André Pretórios foi para a África do Sul, que ele foi servir o exército, aí foi uma comoção na turma, teve choradeira e tudo. Aí, sabe, ele tinha namorada Jeannie, aí assim... sabe, ele saía correndo, quebrava uma garrafa, assim, I love you, Jeannie! Aí ficava, tipo, imitando o Sid Vicious, escrevendo o nome da namorada dele no braço e chorando. E a gente, assim, poxa, que mundo injusto e cruel. Ele vai pra guerra matar as pessoas que são inocentes e tudo. O quarto dele tinha, assim, uma montagem com várias capas de revista da Time and Newsweek, tudo com soldados. E a gente era rebelde, punk, sabe? E embora a gente fosse realmente classe média, mas a gente... né, eu trabalhava, eu fazia as minhas coisas e tudo, mas a gente era punk, a gente acreditava no que a gente fazia, sabe, a gente se vestia de maneira diferente, a gente era preso, sabe, a polícia sempre vinha atrás da gente, sempre prendia, aquele negócio de Bader que tem, é a história da turma, aquelas coisas de rockon, e a gente passou por todas essas coisas, só que a gente era classe média, né, depois, muito tempo depois, é que a gente veio descobrir que no Rio tinha toda uma galera, que tinha o Coquetel Molotov, e as bandas que eram amigos do Coquetel, que em São Paulo tinha toda uma série de bandas também, que Ratos do Porão e Cólera já existiam e tudo. E a gente lá em Brasília, a gente achando que nós éramos os únicos punks do Brasil, né? Quer dizer, a gente se dizia punk. Mas era uma turma muito gozada, porque cada pessoa tinha um estilo. Então, assim,
O André Pretórios usava aquelas roupas de exército, ele parecia, aí ele parou de parecer o Sid Vicious, ele parecia o Paul Simonon do Clash, com aquela roupa de exército, era o Paul Simonon, com bonezinho e tudo. Eu tinha uma cara mais assim, tipo Johnny Rotten, bem nutrido, então eu usava aquelas roupas tudo rasgado e tudo, e aquela